Tudo pela Graça tem o seu programa especial de Natal. E ele é muito especial porque nós temos aqui a cantora maravilhosa Cristina Mel, trazendo a graça de Deus em forma de músicas maviosas para felicitarem os nossos corações. Fique conosco nesta tarde maravilhosa. Tudo pela graça de Deus. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Senhor, abençoe todas as famílias, as crianças, os pais, que haja amor, que haja compreensão e a Tua presença constante em cada família, Pai. Eu queria o tempo parar, de novo lhe fazer ninar, crescer e mudar. Não dá pra evitar, é o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos, gibis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia poeira eu irei tirar, o silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Passa tão depressa, né, gente? Aproveite cada fase na criação dos seus filhos. Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai pra longe levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão, coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Filhos, honrai pai e mãe, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Tudo pela graça de Deus. Há mais de 3 décadas, Cristina Mel é uma das vozes mais queridas e respeitadas da música gospel brasileira. Cantora, compositora, escritora, apresentadora e dubladora, incluindo a voz de Maria na versão brasileira do filme de Star, da Sony Pictures. Cristina construiu uma trajetória marcada por versatilidade, sensibilidade
e um compromisso inabalável com o Evangelho. Com 36 álbuns, 6 DVDs e mais de 7 milhões de cópias vendidas, é uma das artistas mais premiadas do segmento, recordista de troféus como melhor cantora no Troféu Talento e 3 vezes indicada para o Grêmio Latino. Clássicos como Me Levantou Jesus, Santo Deus, Usa-me, Ao Amigo Distante, Pra Sempre em Meu Coração, Mestre, atravessam gerações e seguem indispensáveis em seu repertório, acompanhando história de vida, momentos de superação e experiências profundas com Deus. Sua biografia, publicada em 2016, revela a sua história de superação. Uma infância difícil, batalhas emocionais profundas, depressão, tentativa de suicídio e a transformação radical que viveu ao entregar a sua vida a Jesus. Também narra com emoção o processo de adoção da filha Isabela, ao lado do esposo, o cirurgião dentista Isaías Costa. Desde 1999, Cristina também se tornou referência no trabalho com crianças e famílias, abordando temas essenciais como fé, educação emocional, proteção infantil, bullying, pedofilia e o uso seguro da internet. Um ministério pioneiro entre artistas evangélicos brasileiros. Seu mais recente trabalho adulto, Olhe para a Cruz, rendeu 11 singles e clipes, enquanto o segmento infantil lançou 4 novas canções. Sempre em movimento dentro e fora do país, Cristina Mel segue irradiando fé, alegria e propósito, fortalecendo gerações como uma verdadeira luz em seu tempo. Tudo pela graça de Deus. Tudo pela graça, de novo, e agora com uma novidade. A novidade é Cristina Mel conosco. Que beleza. Querido Privilégio receber graça você. E paz. Olha, Ah. se não fosse a graça do Senhor, o que seria de nós? Não Ferrados, estaríamos ferrados, todos ferrados, né? Vamos só Ainda bem conversar que o aqui, Senhor bater é um bom. papo aqui nesta tarde, né? Trajetória pessoal, né? E vida. Sua biografia revela momentos muito fortes na história. A sua história de vida é muito intensa, né? Com depressão, que não é uma novidade, a maior parte das pessoas tem, com risco até de suicídio, porque a ponta de uma depressão é quase sempre uma tentativa de suicídio. Como foi revisitar essas memórias e transformá-las em um testemunho forte, firme para as pessoas? Quando eu conto a minha história, eu conto com o objetivo de mostrar o poder que Deus tem de trocar um coração de pedra, de pegar uma pessoa que estava em pedaços e fazer uma nova criatura. Pegar um vaso que tinha tudo para dar errado e fazer um vaso novo. Então, eu não tive o privilégio de nascer numa família cristã, então meus pais se agrediam fisicamente, havia bebida, havia violência doméstica. E eu, desde muito cedo, cresci no meio dos dois, muitas vezes tendo que separar os dois, era hospital, era nariz quebrado, então eu era uma pessoa muito revoltada, eu não acreditava na família, não acreditava que pudesse haver paz, amor, não era o que eu conhecia. Mas eu sempre fui boa aluna, sempre estudei muito. E eu me lembro que aos 15 anos, quando meus pais se separaram, a gente saiu de Bras de Pina, no Rio de Janeiro, fomos para a Ilha do Governador, começaram uma nova vida. E foi na ilha que eu conheci uma jovem que me convidou para almoçar na casa dela, onde havia um grupo de missionários americanos que cantavam, louvavam, mas ela não disse que eles eram crentes, porque eu era muito religiosa. Mas eu sempre gostei de fazer amigos, já estudava inglês na época, e fui. E eu me senti bem no meio daquele povo, porque era o povo de Deus. Ali havia uma família de verdade. Nós fomos para Tijuca, no Seminário Batista, eles se apresentaram lá, um musical Luz, e foi a primeira vez que alguém orou por mim. Então, naquele momento, eu fui à frente, numa noite de louvor, e entreguei meu coração para Jesus. Pude perdoar o meu pai, porque eu fui perdoada.
pude entender, amar a minha mãe, porque eu fui amada, nós somos amados. Então, naquela noite o Senhor mudou a minha história e eu tinha 16 anos, quando meus pais se separaram, num momento de muito cansaço, eu não tenho aquela sensação de que eu queria morrer, eu vou me matar, eu não sentia isso. Eu queria dormir, descansar. Estava em desconformidade com a vida. Minha mãe tomava uns remédios, mamãe tinha muito problema de nervos, remédios muito fortes. E eu tomei para dormir, mas eu quase dormi para sempre, porque eu amanheci no hospital. Seria uma fuga em definitivo. Poderia ter sido. Então, quando eu acordei, que eu não lembro quanto tempo eu fiquei dormindo, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que os dois estavam juntos, por que eu fiz isso, mas eu não tinha noção do perigo que eu estava correndo. Eu acredito que era só um cansaço profundo, assim, uma tristeza profunda. Mas pouco tempo, porque a gente sabe que o diabo é o pai da mentira, que vem para roubar, matar e destruir. Então, eu tinha a sensação de que eu não tinha valor, que talvez eu fosse responsável pela separação dos meus pais. Adolescente, passa tudo pela cabeça, né? E, enfim, quando eu entreguei minha vida a Jesus e a minha vida mudou, meu comportamento, o Senhor sarou as feridas, então Deus fez tudo novo. Então, do fel que havia em mim, Ele transformou em mel. Deus é especialista em fazer transformações magistrais, perfeitas. Como é que Ele pôde me amar, né? Eu não merecia. Mas ele é, né? Assim, não desistiu ele da pode gente. amar porque Ele é amor, né? O processo de adoção da Isabela é um capítulo emocionante da sua vida, não é? Sim. O que essa experiência te ensinou como mãe e como mulher de fé? Eu achava que eu conseguiria engravidar com toda a tecnologia de inseminação artificial e tudo mais que nós tínhamos já recentemente, né? Só que depois dos 40 anos já era mais complicado. Porque primeiro eu queria trabalhar, pregar o evangelho e depois eu pensei, né? Que falei, não, aí com toda a tecnologia eu faço inseminação, eu tenho útero, vai dar tudo certo. Já estava tudo programado e planejado, né? Só que a última palavra sempre vem do Senhor. E Ele é que sabe o que é melhor para nós. Só que eu disse, Senhor, eu gosto tanto de crianças, eu amo as crianças, me dá Isabela. O Senhor não fez da estéril mãe de filhos, então olha para mim. E numa madrugada Ele disse, filha, a minha graça te basta. E eu confesso que não era essa a palavra que eu queria ouvir, mas eu chorei muito. E aí Ele falou comigo assim, vai ser do meu jeito. Não vai ser do seu. Que é o melhor, né? Que Ele sempre sabe, né, o que é melhor para nós. E aí começou um outro processo, que era o processo da adoção. Isaías tem um casal de filhos do primeiro casamento, então ele não era assim desejo dele adotar, nem ter outro filho, mas como eu nunca tive, ele por amor cedeu. Daí eu comecei a orar para que Deus colocasse no coração dele também esse desejo. E foi o que aconteceu. Passamos por todo o processo, as entrevistas, vira a vida da gente cabeça para baixo. Entramos no cadastro nacional e Isabela chegou. E Isabela eu acho que ela é a minha cara. Ela tem meu tipo sanguíneo, que é O negativo, ela tem um narizinho fininho, eu acho minha filha linda, eu a amo do jeito que ela é e ela é o meu presente de Deus. Eu sempre falei com muita naturalidade, porque a adoção é um gesto de amor. E existem tantas crianças esperando por um lar, por uma família. Então, quero dizer para você que tem um casamento, que é um casal que deseja ter um filho. Eu queria ter um bebê porque eu nunca tinha experimentado essa fase da vida, né, da mulher. Mas existem crianças maiores um pouquinho, adolescentes, que precisam também de carinho. Então, é algo muito lindo. Pois é, e a maior manifestação de amor que vem de Deus é exatamente na adoção. Ele nos adotou, não foi? Nos adotou. Todos nós fomos adotados. Todos nós somos adotados. Então é a bondade de Deus. É a bondade dele. Ela hoje está com 17 anos. 17 anos, são novinha, mas a vida prossegue. Em algum momento, lá no início da sua caminhada, você imaginou que sua história alcançaria tantas gerações? Não imaginava, gente. É muito além do que eu podia imaginar. Porque quando eu entreguei meu coração para Jesus, eu me lembro bem o dia seguinte. Naquela época não tinha, em 1980, quando eu me converti,
não tinha celular, mal tinha orelhão. Então, quando meu pai já estava casado com a Lenite, já tinha uma outra família, foi complicado. Ele foi lá me buscar, eu achei que eu ia ganhar umas boas palmadas. Mas quando eu o vi, eu o abracei e disse: pai, eu te amo, você me perdoa se eu te entristeci, se eu fui muito dura contigo. Então ele viu uma transformação. Então na manhã seguinte, eu me lembro até hoje, o frescor da manhã, eu indo para a escola, a gente descia, pegava ônibus para ir para a escola, e a minha alegria, eu quero alcançar vidas para Jesus. Eu quero que todo mundo saiba como Ele é maravilhoso. Eu quero servir ao Senhor. Então, 10 anos depois que eu gravei o primeiro álbum, que foi Tá Decidido, pela gravadora Bom Pastor, Elias de Carvalho, Roseli de Carvalho. E dali eu não parei mais, já são 35 anos. Que bom. 36 álbuns e tudo, eu não imaginava. Então Deus já me levou a vários países, eu falo inglês e espanhol, então tudo para poder pregar o Evangelho. Os planos deles são majestosos. É maravilhoso, né? Eu falei, Senhor, eis-me aqui. E o Ministério Infantil é a menina dos meus olhos. Eu amo as crianças. Eu sou professora formada em letras pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro e eu dei aula há 10 anos nas melhores escolas de língua inglesa. Eu falei, Senhor, quando eu optei pelo ministério em detrimento ao magistério, eu fiz a minha escolha. Eu sou missionária, vou servir. Eu falei, mas eu não quero ficar sentada no banco de igreja. Eu quero servir ao Senhor, eu quero que você me leve, porque eu quero falar do teu amor. E daquele dia em diante, nunca mais eu parei, e até a glória, enquanto o Senhor quiser me usar para Ele, eu trabalharei. Pois bem, carreira e ministério. Você é uma das artistas mais completas do cenário gospel. Hoje se fala gospel, né? Ninguém quer falar mais evangélico, né? Cantora, compositora, dubladora, escritora, apresentadora. O que mais te move a continuar explorando essas novas áreas? Gente, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. E se eu não sei, eu vou aprender. Porque se alguém fez, eu tenho uma grande chance de conseguir fazer também. Eu conheço um camarada assim também. Eu. Você, né? Mas, gente, não é nada impossível para Deus. Basta você ter foco, determinação. E se você errar, tenta de novo. E todas as coisas são possíveis para aqueles que creem, claro, né? Claro. Então, o que aconteceu esse ano aqui de 2025, que tem sido um ano muito especial na minha vida, foi a oportunidade de gravar um filme cristão internacional. Os Kendrick Brothers são produtores dos maiores filmes como A Forja, Quarto de Guerra, Desafiando Gigante, Corajosos. Então, e Deus deu um sonho ao Alex Kendrick que viesse ao Rio de Janeiro para gravar o remake. Fizeram outra vez o primeiro filme que foi feito há 25 anos atrás, quando ele não tinha recursos. Foi o primeiro que Deus levantou para abrir portas, e aí depois veio o segundo, e aí não parou nunca mais. E foi uma experiência muito boa. Então aguardem, porque 2026 vai trazer novidade. Trabalhar uma produção desse nível foi algo assim muito, bom, né? muito Entre desafiador. Entre tantos prêmios e reconhecimentos, quais momentos você considera decisivos assim para a sua carreira? Olha, a gente fala dos prêmios, Grammy, aquelas coisas todas, né? Mas o maior prêmio que alguém pode receber é ter Jesus no coração. E quando você vai numa igreja, pode ser uma igreja com 2, 3, 5, 10 mil membros, uma igreja de 100, não importa, não existe igreja pequena para mim. A presença do Senhor estando ali, então está tudo certo. Mas quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, não tem nada melhor, já valeu tudo. Não tem nada melhor. Conforme a gente encontra, são 3 gerações. Então você encontra casais que têm filhos e que têm netos e continuam cantando as nossas canções. E o Ministério Infantil com eles. Então, isso é inspirador. Eu quero continuar enquanto o Senhor... aí que está essa responsabilidade de ter sua voz marcada na memória afetiva de gerações. Isso não é tão lindo. Não é pouca coisa não. Abraço. Doutor Heitor, eu recebo abraço, beijo. Eu me sinto assim, tão honrada. É um carinho de Deus. Eu sinto que é o Senhor purinho, porque só Ele para poder fazer esses milagres. Ontem a gente teve num evento de premiação de 10 anos de um troféu, chamado Troféu Gerando Talentos, e os 10 ganhadores desses 10 anos
estavam lá cantando rap. Então, e todos eles me abraçavam. Eu falei, eu aprendi a cantar com você. Eu cantava essa música quando era criança. Minha mãe te ama. Aí gravei vídeo para a mãe, gravei vídeo para todo mundo. E aí, poxa, que legal você estar aqui. Aí eu falo, vale muito a pena servir ao Senhor. O trabalho que você realiza, ele tem aí o aspecto de familiar, estrada, casas, aspecto social. Você precisa de uma equipe que dê suporte para isso, né? Quem são os amigos da Mel que dá essa sustentação? Sim, sim. Olha, eu tenho que agradecer a Marcinha. A Márcia trabalha comigo já há 30 anos. Ela é meu braço direito. A Sabrina, que está há 16 anos comigo, é o meu outro. Então, eu tenho uma equipe que me apoia assim. Tem equipe que me ajuda com as mídias, né? Felipe Gabriel, um beijo. A Rihanna me ajuda muito também. Rihanna e Isabela dançando no Ministério Infantil, que aí a gente tem que ter pique, mas elas têm mais pique que eu. Então elas fazem a coreografia, a criançada toda imita e celebra junto com a gente. Então é lógico, meu esposo, né? Se ele não apoiasse, não estivesse junto comigo, Isaías, minha filha também. Então, no início, já houve uma época que eu tinha muita gente trabalhando. Mas hoje, tudo é mais home office, então a gente vai simplificando. A tecnologia também ajudou muito, né? Entendeu? Você sabendo o caminho, Márcia me ajuda muito com Isabela, com a casa, Sabrina já viaja muito comigo. E aí, tudo digital assim. E a banda, né? Tem minha banda que me acompanha também quando tem os grandes eventos. Hoje eu estou na Labda Music, que é a minha gravadora. Quero mandar um beijo para a Vanessa, para o Márcio, toda a equipe que tem me ajudado lá, divulgando. E vem novidade para as crianças ainda esse ano, porque o ano não acabou. Aliás, tem um lançamento de uma canção chamada Tira o Pé do Chão, onde eu gravei com o 2 metros. O nome do rapaz é 2 metros. Provavelmente ele é alto. O que vocês acham? Deve ser, né? 2 metros. Mas ele é um trapper, né? Ele é um rapper. Aí você tem 2 gerações bem distintas trabalhando junto com o mesmo objetivo, levar a palavra de Deus para as crianças. Então, músicas marcantes e repertório essencial. É claro, você gravou música N mensagens, mas tem aquelas que são emblemáticas, diríamos assim. Tem. Aquelas que Olha, o Pra especiais. Sempre Meu Coração, que fala... Essa música foi gravada em 1992, porque o meu primeiro álbum foi em 90. Então, em 92, é uma versão de um musical infantil, onde Maria cantava para Jesus na manjedoura. Então, tem gente que acha que é porque eu perdi filho. Não. Na verdade, eu nunca engravidei. Nossa, a dor de perder um filho deve ser realmente terrível. Eu nunca engravidei. Mas, de qualquer forma, essa canção fala do nascimento. E ela virou a canção de ninar do Brasil. Então, é uma música que eu sempre canto. O amigo distante, porque quem é que não tem um amigo, uma amiga, né, longe, né? Os que já partiram, os que estão morando longe, enfim, as saudades, que todo mundo tem saudade. Tudo por você, para sempre meu coração, a mão do mestre. Elas estariam entre aquelas que mais lhe emocionam hoje quando você canta? Sim, sim. De todas, qual é a mais forte? Eu acho que é a mão de Deus, né? A mão do mestre. Porque se ele não sustentar, se ele não livrar, se ele não proteger, se ele não usar, porque tudo é por ele, para ele, a glória é dele. Então, acho que a mão do mestre, que é do Josué Teodoro. Josué é um grande compositor, querido, meu Deus. É muito especial porque ela fala, o ano vem, o ano vai, mas fica a mão do mestre. O meio da música é dinâmico e muito afetivo, quer dizer, ele não são palavras, principalmente, são mensagens. É o coração funcionando. É a área exatamente em que Deus tem facilidade, muita facilidade de lidar com a gente, né? O nosso coração, né? Há alguma música que nasceu de uma experiência pessoal muito forte, por exemplo, e que o público talvez não reconheça ainda dos bastidores? Uma coisa aí. Uma experiência pessoal minha. Talvez várias, né? Eu acho que o Pra Sempre, sendo uma homenagem para as mães. Eu Te Amo, Vovó, que é uma canção que eu quis homenagear a minha avó, que chegou a viver 99 anos. Eu queria que todos honrassem os nossos avós. E por que morreu com 99 anos? Ela caiu da escada no dia de Natal, dia 24 de dezembro. Puxa vida. Ela morava com meu pai e minhas irmãs estavam passando o Natal em Nova York.
E aí ela falou, Elmiro, deixa eu dormir no quarto das meninas, que era no andar de cima. E o banheiro dela era em frente, embaixo. Eu acho que de madrugada ela levantou e não lembrou que não estava no quarto. E aí, em 6 horas, o Senhor a levou. Puxa. Mas eu só conseguia agradecer a Deus. E ela era o amor da minha vida. Porque o melhor momento da minha infância eu vivia na casa da vovó. Não tinha melhor lugar para mim. Se deixasse, eu queria morar lá. Mas minha mãe não deixava, porque ela tinha medo de eu perder o amor da casa. Então, casa de avó tem doce, né? Ah, tem, gente. Vovós, deixa eu aproveitar e mandar um beijo para todos vocês. Eu te amo, vovó. Seu tempero, seu cheiro, nunca esquecerei. Pois é. Não vai esquecer mesmo. Nunca mesmo. Estou entrevistando nada mais, nada menos, muito mais, sobretudo Cristina Mel. Voltamos já já. Até já. Tudo pela graça de Deus. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece a gente entende e inclui, respeita e tem empatia. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece a gente entende e inclui, respeita e tem empatia. Chamamos de espectro porque somos diferentes, nem pior nem melhor, mas incomparavelmente com coragem vencemos um leão a cada dia. Fono-neurofisioterapia. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece a gente entende e inclui, respeita e tem empatia. Uns demoram a falar, outros falam sem parar. Uns balançam as mãos e andam na ponta dos pés. Uns adoram abraços, outros querem se isolar. São sensíveis ao som e ao olhar. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece a gente entende e inclui, respeita e tem empatia. Quando estiver em crise, por favor me respeite, pois meu cérebro funciona de um jeito diferente. Não deboche, não me julgue, muito menos me rejeite. Bullying e preconceito ferem muito a gente. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece a gente entende e inclui, respeita e tem empatia. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece a gente entende e inclui, respeita e tem empatia. Respeita e tem empatia. Respeita e tem empatia. Ame o autista. Divulgue essa canção. Que haja mais amor, respeito e inclusão. Tudo pela graça de Deus. Continuamos aqui com Cristina Mel, né, que está sendo um privilégio imenso. Já nos conhecemos, já estivemos juntos em outros carnavais, quer dizer, em outros eventos. Sim, doutor. Nesta semana mesmo estivemos em um, né? Projetos atuais, Cristina. Olhe para a Cruz. Ganhou 11 singles e clipes. O que esse projeto representa em sua fase atual? É uma volta, uma retomada. Com muita força às produções de altíssimo nível. O que acontece? Antigamente, quando as gravadoras assumiam todas as etapas de uma produção, seja de um álbum, ou seja de um DVD, um clipe, é muito cara a produção. E as gravadoras têm estrutura para isso, faziam e a gente estava lá para servir, trazia o repertório, enfim. Hoje em dia, há muita produção independente. As gravadoras, como não se vende mais CDs, como era antigamente, o pessoal de hoje não sabe nem o que é fita cassete, LP,
Mas eu venho dessa época, que tinha até Nós LP, viemos. né? E aí, então, a gravadora tinha um retorno financeiro muito maior. Hoje são streamings e toda a coleção de um cantor está no Spotify, Deezer, Apple Music, em todos esses aplicativos de música que estão na palma da sua mão. Isso é bom porque você tem acesso a milhares de canções. Contudo, para a gravadora, para você ter um retorno financeiro bom, a música tem que viralizar, tem que ter milhões e milhões. De milhões para poder então justificar. é algo assim que para a gravadora já fica mais difícil. As produções começaram a ficar mais simples. Muitos novos talentos surgem todos os dias. Aí tem uma música que viraliza e estoura, pá. Existem muitas pessoas que são conhecidas por uma única canção. Depois não aconteceu mais. E existem aqueles que têm uma história e uma trajetória de muitos e muitos anos. Mas as coisas vão mudando e a ciência é a gente ter sabedoria para acompanhar todas as Porque mudanças antigamente, dessas por causa de três uma gerações. música, você comprava 12. Pois é. Não comprava o álbum inteiro por causa de uma exato, música. Agora hoje não lança mais 12 músicas, 10 músicas, lança um single de cada, por isso que é single. Agora né? é interessante que os Beatles faziam sucesso nas 12 músicas que eles... Todas elas eram boas, né? Toda, Eu nunca fiz um álbum para um sucesso só. Todas as canções tinham que contar uma história, ter ritmos diferentes, tons diferentes, produtor. Eu fazia sempre com pelo menos 2 produtores para dar aquela diversificada. Não tem só uma cara. Você não pode ver a primeira faixa e já ouvir a outra. Então é algo assim bem... Hoje é bem mais... As coisas mudam muito. Né? Hoje mas a gente vai acompanhando e está tudo bem. O importante é pregar o evangelho. Além do adulto, você segue investindo em músicas infantis, né? Uma coisa espetacular. Quais mensagens ou valores procura transmitir para as crianças de hoje? Né? Hoje está muito difícil. O tempo hoje está... Eu fui uma das primeiras a gravar para as crianças. Né? São 25 anos com as crianças. Né? Mas eu vim da época que tinha uma apresentadora muito famosa que vendia muito CD, né? Eu falei, gente, a Bíblia tem tantas histórias lindas, como é que a gente não usa a linguagem apropriada para pregar o evangelho para as crianças? Então a gente começou com Amiguinhos do Coração, na época foi a Line Records que acreditou em mim, porque eu era de uma outra gravadora que a dona disse que criança não compra CD, então para que você ia gravar para criança? Eu falei, mas... E aí vamos abandonar as crianças? Então essa sempre foi uma prioridade, uma preocupação minha. E aí a Line concordou e daí a gente não parou mais. E esse ano, já falamos que gravamos essa canção, tem mais 3 chegando para o ano que vem. E enquanto tiver vida e disposição, no passado, a música do passado estava muito submissa à questão comercial, né? Estava muito presa a isso. Hoje não, hoje a questão da qualidade vale muito mais. E o Lucas, eu não vou dizer que seja secundário, porque não é, né? Continua presente a necessidade de lucro das empresas, tem que ter a própria vida profissional. Olha, o senhor me dá licença de eu discordar um pouquinho? Pode. Porque o que acontece? Antigamente, né, quando você gravava uma produção, você tinha uma orquestra. Eu venho da época em que a gravação era de uma fita de 2 polegadas. Era um rolo de fita. Não existia Pro Tools que afina a voz do cantor. Você tinha que cantar. Ou você canta ou você canta. Não tem essa. A produção era muito mais intensa. Entendeu? Né? E tinha aquelas cordas, era tudo muito bem arranjado. O que acontece hoje, devido a toda essa rapidez em tudo que tem que ser feito, eu acho que as produções hoje são mais simples. Antigamente tinha solo de guitarra, solo de sax, antigamente tinha outras coisas. Agora não dá tempo nem de ter solo. É estrofe, coro, pá. Não, então repete 20, 30 vezes a mesma coisa, depois volta de novo para a mesma coisa e aí termina. Então, o que acontece? Hoje você conhece a música de sucesso, mas não sabe quem é o cantor que canta. Antigamente, as pessoas já compravam o álbum, que era o presente de Natal. Todo final de ano tinha o CD da Cristina Mel. Então a pessoa comprava, dava de amigo oculto, dava de presente, tudo. Hoje, você não tem mais isso. Então, eu sinto falta de, às vezes, ler, pegar a capa do CD, onde é o encarte, ver as fotos. Do LP, né? Do LP, né? Que tinha lá do A e B. Então, eu fui o primeiro CD feminino a ser lançado no Brasil. Gospel, né? Com certeza.
Tanto que a produção da Bom Pastor colocou lado A e lado B no CD. Não tem lado B no CD. CD é um lado só. Mas a vida inteira, nem eles sabiam como funcionava. E eu nem tinha aparelho para ouvir, porque era muito caro. Tudo muda e muito intensamente. E hoje as mudanças são muito mais rápidas. E a área da tecnologia está impondo regras que não existiam até. Ou as anteriores eram outras regras. Né? Eu creio que há um tempo certo para todas as coisas. Sim, era o tempo que tinha que ser daquele jeito, com mais emoção, com mais detalhes. Havia tempo para você absorver, viver aquela canção, chorar muito, se colocar aos pés do Senhor. Claro, existem ótimas, lindas canções ainda hoje, mas há uma semelhança muito grande entre as canções e eu não consigo nem decorar o nome de todo mundo que aparece, porque eu conheço a música, mas quem é que canta mesmo? Mas essa voz é da fulano, é da ciclana? Não, mas é igualzinha. Não, mas não é. Então, existem pessoas que têm uma identidade vocal. Matos Nascimento, você sabe o que é o Matos? Rose Nascimento, você sabe o que é a Rose? Shirley Carvalho, você sabe o que é Shirley? Cristina Mel, você conhece. Então, existe... Mas agora tem uma leva que é aquele padrão. Antigamente, o quadrado, você entra no quadrado, você faz aquilo que é a fórmula do sucesso. Antigamente havia uma produção de alguma coisa que não é nem ideal, mas existia a questão do ídolo, né? Nas músicas populares e, de certa forma, no meio evangélico também. A música fica atrelada a uma imagem. Hoje, cada vez, a imagem está mais não sei se é porque... embora o YouTube ainda tenha os vídeos, clipes, tudo bem. Mas é diferente. E a gente vai se adaptando. Né? E que Deus use dos novos talentos, que surjam muitos outros talentos, né? Que não seja só uma onda que vem e vai. Mas que você possa permanecer, né? Sabendo que toda honra e toda glória sempre será de Jesus, que não é profissão simplesmente, mas é uma missão em primeiro lugar. Mas há quem entre na esperança de uma profissão. Não, sim, digno é o obreiro do seu salário. Eu sempre almejei poder viver para pregar o evangelho. Eu dava aula de segunda a sexta e no fim de semana eu me dedicava ao ministério. Mas é bem melhor quando você pode viajar pregando, você pode fazer agenda. O interessante é que você usava a voz nas duas atividades. De tudo que é jeito, ensinando, ou cantando, ou pregando. Há novos lançamentos, turnês ou produções já a caminho que você possa compartilhar? Bom, a gente vai lançando, como não lança mais o álbum inteiro, você vai fazendo os singles até fazer 5, 6 canções, né, que você lança o álbum. Sim, tem novidade. A gente fez 35 anos de ministério, temos um projeto de lançar um especial desses 35 anos, mas ainda não vou dar spoiler, não. Vamos segurar a onda, porque na época certa eu volto aqui para contar. Mas vamos continuar trabalhando enquanto tivermos fôlego de vida. Vem lançar aqui com a gente. Venho, com muito prazer. Muito obrigada. Como estamos no terceiro andar, fica mais fácil de lançar. Está ótimo, bem pertinho do céu. Bom, Ministério Infantil, Família e Causas Sociais. Isso faz parte da sua vida. Você foi pioneira em abordar temas como proteção infantil, pedofilia, bullying, riscos da internet no meio gospel, que ela é risco em todos os lares. A má utilização das coisas sempre foi bem perigosa. O que te motivou a levantar essa bandeira? Eu sempre gostei de falar de temas diferentes, de quem não falava, não se falava muito. Falar sobre pedofilia com a doutora Damares Alves, que na época foi a primeira pessoa que levantou essa bandeira há muitos anos. Eu ia onde ela ia, eu falei, me conta, doutora Damares, me ensina, para que eu pudesse ser a primeira pessoa a falar sobre isso dentro da igreja. Porque, infelizmente, isso é um mal que está em toda a sociedade. Toda a sociedade. Então, é importante que haja a denúncia, o disco de denúncia, que fale a respeito para a criança entender que existem lugares que você não pode tocar. E, geralmente, o abuso vem através de pessoas do convívio da criança, porque há uma aproximação. São os mais próximos. Então, geralmente é feito assim. Então, quando a criança entende que isso não é carinho, mas é abuso, ela tem uma atitude diferente, ela grita, ela conta, para que o abusador não continue na sua trajetória destrutiva e levando outras pessoas também, outras crianças a passarem por isso. É um trauma que fica para a vida inteira. Então, eu sempre gostei de falar de bullying, e agora fizemos uma canção chamada Autista, que Deus me acordou de madrugada para me dar essa canção, e eu falei, eu quero falar, porque as pessoas precisam entender o que é o autismo, como incluir, respeitar, como entender
a luta diária com a criança, com a família TEA, porque é um grupo de apoiadores, é todo mundo junto, nas igrejas, nas escolas, na sociedade, por onde a gente for, entendeu? Então E esse caminho é sem volta. Você sabe que né, eu não vou dizer que esteja aumentando o número de autistas, mas pelo a menos pesquisa está diz sim, que está está sim. sim. Mas a visibilidade do problema é muito maior hoje. Muito maior hoje. E existe abusos em cima dos autistas, sim. Também. Tá? Infelizmente. Essa questão da pedofilia, o abuso sexual, etc., está presente em todos os meios. E não estranhemos, nem se assustem com o que eu vou dizer, até no meio evangélico. É verdade, infelizmente. Infelizmente. A porta da igreja está aberta. Entra qualquer um. E o que acontece, o abuso virtual, o bullying virtual, tudo isso que está acontecendo hoje. Tem os games que qualquer um pode estar falando com seu filho, e a pessoa, através da inteligência artificial, pode estar travestido de um adolescente, de uma criança, e ser um abusador por trás. Pode. Então, por isso que os pais precisam falar sobre todos esses assuntos. Ainda há muito pudor, ainda há muito preconceito, aí não pode falar. Se você não fala, lá na escola, na rua, alguém vai falar. Então, a função dos pais é ensinar os filhos tudo sobre a vida. Claro, devido à idade, você não vai falar com uma criança de 2 anos algo que ela não vai entender. Mas que haja essa aproximação, que os pais possam alertar o perigo. Antigamente a gente tinha medo do homem do saco velho, de sequestro. Agora a gente tem medo de perdermos os nossos filhos dentro da nossa casa, num quarto fechado, debaixo dos nossos olhos. Então isso é algo muito sério. Alguma mensagem ou verdade bíblica que tem te acompanhado de maneira especial, intensa nesta sua vida? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim. Quando eu tenho um desafio à frente, todo dia a gente tem, né? Vários desafios. A gente lembra que ele nos orienta, a Bíblia é o nosso manual de vida. Então, quando a gente lê, quando a gente busca, quando a gente é membro de uma igreja, que tem pastores, que nos aconselham, que estão presentes, é muito bom. Então, não desista dos seus sonhos. Existe uma geração que não tem garra para lutar e fazer isso, superar. Mas você pode se superar. A pandemia veio e tantas pessoas descobriram novos dons e talentos a partir dali. Então você sobreviveu a uma pandemia. A obra que o Senhor começou com você é boa, perfeita, é maravilhosa. Ele vai terminar. Mas busque no Senhor a direção, procure estudar, aprenda algo novo. Nós somos capazes nele e ele nos capacita. Ele usa até aqueles que não sabem nada, e quando você vê, imagina você vai conseguir, pode, inspire-se nele. Até porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim. Então Quando ele levanta, ele escolhe, ele bota a pessoa onde ele quiser. E quaisquer coisas que fizermos boas são provenientes dele. As erradas a gente sabe fazer, sozinho. O que Cristina Mel ainda sonha em viver, criar ou compartilhar com o público? Então, eu gostaria de ocupar um lugar onde eu pudesse ainda servir mais, de ser mais eficiente em relação a leis, por exemplo, que possam favorecer as crianças, que possam punir os criminosos, aqueles que fazem coisas ruins contra as famílias e as crianças e a sociedade. Então, como eu estava te falando, existem níveis que você chega num ponto em que você, dali para frente, não há mais o que você possa fazer. Mas se você está numa posição em que você tem a autoridade e a autorização para criar e lutar e vetar o que está errado. Aí o Poder Legislativo seria perfeito para isso. Exatamente. Né? Especialmente nos níveis estadual e federal, porque Exatamente. Onde as leis têm um poder efetivo muito mais forte. Não que o municipal não tenha, mas o estadual e federal têm um poder mais efetivo, que é a nível de estado ou a nível de uma nação. E ainda passa pela sua cabeça... Então, eu tenho orado sobre isso. Eu quero que Deus me use como Ele quiser. Amém. E ainda não é o momento, não se pode falar nada sobre isso, mas eu estou sempre pronta a lutar pela vida, pela família, pela nossa pátria, enfim. Para encerrarmos essa pleiade de perguntas, né,
Deixa uma mensagem para, nesse tempo de Natal, aos queridos que nos assistem. O Natal é um momento de muita esperança, né? Até porque a vinda de Cristo foi um ato da esperança da humanidade, mesmo sem saber, mas foi uma dádiva de Deus. Sim. Significativa. Jesus nasceu. E é importante você receber Jesus na sua casa. Deixa ele nascer na sua família, no seu coração. O ano está acabando, mas o ano ainda não acabou. Nunca é tarde para você entregar a sua vida ao Senhor. Nunca é tarde para você se arrepender, para você voltar para casa como um filho pródigo que foi pensar que lá fora tinha alguma coisa de bom. Mas o melhor lugar é estar nos braços do Pai, é estar na casa do Pai. Então que neste Natal, onde a gente celebra o nascimento de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. E se Ele é o nosso Salvador, Ele tem o poder de salvar e fazer todas as coisas novas. Basta você abrir o coração e deixar Ele entrar. A gente às vezes acha que é dono da vida, que está no controle, mas nós não estamos. Está tudo nas mãos do Mestre. Então a minha oração é que neste Natal você tenha um tempo de família, onde você vai sentar à mesa sem mexer no celular, onde você vai ter uma refeição, pode ser simples, não precisa ser caviar ou chester, mas pode ser um frango, uma farofinha, um arrozinho, mas olhar no olho da tua esposa e dizer que a ama, abraçar seus filhos, porque família, as coisas simples da vida, e que o Senhor possa te dar paz, que seja um tempo de perdão também. Tem muita gente amargurada, muita gente que não fala com fulano, vivemos uma época de divisões, opiniões diferentes, mas... Ideologias diferentes. Né? Mas e a amizade? E a família? E o perdão? Porque quando a gente não perdoa, é a gente que sofre, toma um veneno todo dia. Então que seja um tempo de restauração, que haja paz na sua casa. Um Feliz Natal para todos, com Jesus no coração. Porque Deus tem coisas boas o tempo todo para os seus filhos. Creia nisso. Cristina Mel, conosco neste dia, foi um privilégio grandioso, imensamente feliz estou por ouvir sua voz, sua palavra preciosa e essa mensagem de esperança. Feliz Natal para vocês também e para você em particular. Muito obrigada, Deus doutor. abençoe. Feliz Natal. Um beijo para minha família querida e para todas as famílias também. Tudo pela graça de Deus. O programa Tudo pela Graça chega a este momento precioso que é o bloco A Bíblia Livro por Livro. E desta feita, o pastor Joaquim terá uma palavra especial atinente ao momento fantástico que é o Natal. Graça e paz. Chegamos finalmente ao mês de dezembro, o mês mais bonito aqui do nosso hemisfério ocidental. E estamos vivendo um tempo de Natal, tempo de Ano Novo, tempo de agradecer a Deus por aquilo que já aconteceu e pedir que o Senhor nosso Deus continue com a sua boa mão sobre nós, tanto nesse momento alegre de Natal, quanto no Ano Novo que se aproxima. Tivemos o privilégio de trabalhar a Bíblia em todo o Velho Testamento, nos programas anteriores, começando também no Novo Testamento. Mas hoje eu gostaria de pensar no nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como a expressão que aparece lá no livro de Lucas, no capítulo 2, quando naquela noite fria, enquanto os pastores estavam no campo cuidando dos rebanhos, que naturalmente pertenciam, eram para ser utilizados no templo, apareceu uma milícia celestial falando sobre Jesus e o nascimento dele. Depois que aquele momento aconteceu, inclusive com um coral de seres celestiais, os pastores disseram: vamos até Belém para saber isso que o Senhor nos fez saber. E quando foram lá, encontraram José, Maria e o menino Jesus já num bercinho. E eles ficaram maravilhados e quando passaram daquele momento, eles continuaram pregando a palavra, anunciando aos 4 cantos do mundo de então que houvera nascido Jesus, o Salvador. E esse texto está lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e nesse momento eu gostaria de abordar essa frase: vamos até Belém, porque é tempo de Natal,
tempo em que nós do Ocidente voltamos a Belém, já há quase 2000 anos, para pensar naquele momento precioso, um momento nobre da criação do planeta Terra e daqueles que aqui habitamos. Ir a Belém é algo muito especial, porque pela fé e também fazendo uma retrospectiva da história humana e da nossa própria vida, nós também temos o privilégio de ver o momento nobre de toda a criação, quando o próprio Criador, vestido em trajes humanos, visitou o nosso planeta para nos salvar. O ápice desta mensagem é que nesse Natal você pense na situação da sua vida e, quem sabe, não só vá até Belém, mas se apegue àquele que veio aqui habitar, que andou entre nós, que foi à cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou e voltará a segunda vez. Então vamos até Belém, porque ali está o significado do Natal que nós estamos comemorando aqui pela Rede Ágatos de uma maneira tão maravilhosa. Vamos ali para ver os vários convites para a vida eterna que Deus tem nos dado. Vamos até Belém para ver o cumprimento das promessas divinas, ver aquele que, bebê ainda, mais tarde esmagaria a cabeça da serpente que enganou Eva e Adão e nos fez viver as dificuldades, os pecados, os problemas que vivemos até hoje. Vamos até Belém também para ver aquele que é semelhante a Moisés. Moisés tirou o povo de Deus do Egito para a terra da promessa. Jesus nos tira desse planeta com seus sofrimentos para a vida eterna, para o céu, para a casa do Pai onde Deus está. Vamos até Belém para ver aquele que é como a rosa de Saron, aquele que embeleza a vida da gente com a sua beleza, aquele que dá nobreza à sua e à minha vida. Vamos até Belém para ver a vida do servo sofredor, como Isaías falou no capítulo 53 da sua profecia, que ele sofreria o sofrimento da humanidade inteira, de quantos bilhões passarem por aqui, além daqueles que estamos aqui, cerca de 8 bilhões e 300 milhões de criaturas. Vamos até Belém para ver, então, ali naquela localidade do mundo antigo, aquele Gólgota, onde Jesus pagou o preço da sua salvação e da minha, mas graças a Deus, no terceiro dia ele ressuscitou para também nos dar vida, para que habitemos na casa do Pai onde ele está. Vamos até Belém para ali ver aquele que se fez carne, que habitou entre nós como Emanuel, que nos salvou de nossos pecados e que nos prepara para a vida eterna. Vamos até Belém para ver aquele que é Deus-homem, homem-Deus, homem na sua total formalidade humana, Deus como Deus eterno, Deus-homem, que habitou entre nós para que nós pudéssemos ver quem é Deus e conviver com aquele que pela fé a gente já convivia, conviver com aquele que pela fé nós convivemos e vamos conviver até que nós vejamos o Filho de Deus lá nos céus, quando ele nos chamar, assentado à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Vamos até Belém, porque ali, especialmente na cruz do Calvário, nós vemos como ele cuidou dos nossos pecados, lançou-os para trás de suas costas, lançou-os tão distante como o Oriente do Ocidente, lançou-os no fundo do mar, de onde nunca mais vão sair, de modo que ele nos vê, ainda que nós não nos sintamos assim, mas ele nos vê perfeitos, livres, preparados para habitar a eternidade. Vamos até Belém para ver aquele que prometeu que nos vai levar para lá, como diz o Salmo 23, nos seus 3 estágios. O estágio do aqui e agora, pastor e ovelhas, o estágio do viajante, aquele que vai à nossa frente, que trilhou todo o caminho, ver aquele que vai nos introduzir na presença do Pai como troféu seu. Vamos até Belém. E após essa visita a Belém, que todos tenhamos consciência do que ali aconteceu, que nós aproveitemos esse Natal de 2025 para agradecer a Deus, que nós, de alguma maneira, façamos como aqueles pastores fizeram,
que nós saiamos por toda parte, não só agora no Natal, mas no ano que se aproxima, 2026, para fazer como eles fizeram, anunciando o seu nome a todas as pessoas de todos os lugares desse planeta. Vamos até Belém. Que Deus nos abençoe nessa belíssima viagem que a nossa Rede Ágatos proporciona ao mundo de fala portuguesa nesse ano de 2025. Que Deus nos abençoe, graça e paz a todos. E a Bíblia, palavra de Deus, livro por livro, todos eles traduzem as nossas necessidades e as misericórdias de Deus. Tudo pela graça de Deus. Sabia que você é a menina dos olhos de Deus? Ai daquele que tocar na tua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor cuida de cada um de nós. O sol se esconde sob o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, solução a Deus implora, forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guiar. Deixa o Senhor secar as tuas lágrimas. Com lágrimas nos olhos você ora, solução a Deus implora, forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guiar. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guiar.
Deus vai ter que guerrear, guerrear. Tudo pela graça de Deus. Estamos no bloco Li e Gostei, no especial de Natal, com o pastor Henrique, e vamos para aquelas frases maravilhosas. Primeira delas: não há nada que diga a verdade sobre nós como pessoas cristãs, tanto quanto nossa vida de oração. Quem disse isso? John MacArthur, né? Pastor Heitor, John MacArthur, ele teólogo conhecido, famoso, faleceu esse ano, e por isso também me levou a trazer um pouco dessa frase que li e gostei, lembrei de tudo que ele representa, porque ele consegue captar alguma coisa que passa imperceptível de muitas pessoas, que a nossa vida de oração, ela nos ajuda a nos aproximarmos de Deus e vai nos moldando um pouco mais a imagem e semelhança de Jesus. E um cristão que tem uma vida de oração, ela vai tornar-se evidente àqueles que estão ao seu redor, e por ali você pode realmente depreender muita coisa sobre aquele cristão. A vida de oração é um canal aberto diretamente com Deus, né? É verdade. Né? É verdade. Full time, diríamos assim, não tem tempo que você não possa falar com Deus. Full time, e essa vida de oração, ela afeta, por causa da resposta de oração, Deus age, e ela nos afeta. É uma via de mão dupla, não é? Porque as pessoas ficam sempre naquela dúvida: a oração é um monólogo ou é um diálogo? Ela sempre vai ser uma via de mão dupla. Quando eu oro, eu estou afetando e eu estou sendo afetado, não é? Porque a oração, ela alinha o meu coração ao propósito de Deus. E por isso que o MacArthur vai dizer que uma vida de oração, ela pode ser um termômetro para aquilo que as pessoas visibilizam de nós, porque ela nos afeta e inclina o nosso coração à vontade do Pai. É impossível não existir uma resposta, mesmo que não seja a pretendida por nós. É verdade, é verdade. É um fato, e todos nós devemos aguardar, como em Lucas 18 fala da parábola daquela viúva insistente, em que o juiz, em um momento na parábola, ele diz: olha, essa viúva me importuna e eu vou fazer justiça a ela por causa disso. Jesus, ele traz uma palavra muito emblemática ali. Ele diz: ouvi o que diz o injusto juiz. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos filhos de vocês, se o juiz daquela forma ele atende, quanto mais o vosso Pai Celestial, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Como o senhor mencionou, às vezes não é no nosso tempo, não é na nossa forma, mas ali o texto ele traz uma expressão muito interessante. Quando fala ainda que tardio para com eles, ali é macrotimia, é como que Deus vindo com a paciência sobre nós, esticando o nosso pavio enquanto a gente ora. Até porque Deus está sempre bem disposto em nos atender em uma oração sincera. É verdade. Correto? Vamos à próxima? Perfeito. A próxima: vou morrer sem realizar o meu grande sonho, não morrer nunca. Isso quem disse foi um brasileiro, né? Excelente escritor, Luiz Fernando Veríssimo. E aí? É verdade. Eu li e gostei porque gosto também muito dos escritos do Veríssimo. Ele tem textos fantásticos, né, que o pessoal da área de letras gosta muito, e Veríssimo também faleceu esse ano. Então, de alguma maneira, indiretamente, quis prestar uma homenagem aos dois falecidos esse ano, MacArthur e Veríssimo, mas com um senão, pastor Heitor. O Veríssimo morreu sem realizar o sonho de não morrer nunca. Mas há uma maneira de nós continuarmos falando depois da morte, que é um contraponto que o autor de Hebreus coloca em Hebreus 11:4, quando diz sobre Abel, o testemunho, que pela fé, depois de morto ainda fala. Ainda fala. E como é que a gente fala depois de morto? A gente fala depois de morto quando a gente reverbera a voz daquele que fala em nós. Porque a voz de Cristo que fala em nós, ela nunca vai morrer. Não. E o Veríssimo, não sei se chegou a algum momento de descobrir essa verdade bíblica, mas ele poderia continuar falando. Poderia continuar falando, como é o nosso caso. Isso aí. Nos nossos escritos, nos nossos trabalhos, porque como tudo que nós recebemos de Deus tem origem no coração, na mente de Deus, esse tudo é perpetualizado no mundo através da bola que nós passamos para frente. É verdade, que reverbera a voz daquele que fala em nós. Né? Então, como a voz do Abel
clamava a justiça, isso vem por meio de Cristo na vida de Abel, por meio de Deus na vida de Abel. Essa voz reverberou. E o meu desejo é que não apenas o Veríssimo, mas o pessoal também nesse período natalino, pastor Heitor, nesse período de final de ano, pense um pouquinho em como não perpetuar a sua vida aqui nesse mundo tão limitado, mas em como deixar um legado de vida através da razão daquele que é a razão de existirmos de Cristo em nós. Que aí a pessoa vai viver na vida do seu filho, viver na vida do seu parente, do seu amigo, por meio de Cristo reverberado nela. Até porque, viu, é perfeitamente natural o ser humano ter esse desejo de não morrer. Até porque Deus nos fez para viver e não para morrer. É certo? verdade, perfeitamente. Não é Obrigado. nada. Que bom, né? Li, gostei, é isso que tem coisas boas que a Bíblia diz, que o pensamento diz, que o Espírito Santo nos inspira. Obrigado. Voltamos já com o próximo bloco. Tudo pela graça de Deus. Essa canção fala que a mão do Mestre está cuidando de nós. E um ano novo está chegando. Então eu quero dedicar essa canção a você que não desistiu de viver. A você que entende que existe um Pai que jamais esquecerá de você. Feliz Ano Novo, um Natal de paz. Firme com a mão do Mestre. No olhar de um irmão, vejo a mão do Mestre. No viver, no morrer, vejo a mão do Mestre. Na poesia, na canção, no pulsar do coração. Vejo a mão de Deus, sinto a mão de Deus. Na emoção que estou sentindo, eu vejo a mão de Deus. Em saber que estão me ouvindo, eu vejo a mão de Deus. Vejo a mão de Deus. O sol nasceu, o sol se pôs, fica a mão do Mestre. O ano vem, o ano vai, fica a mão do Mestre sobre nós a proteger, sobre todos posso ver. Veja a mão de Deus, sinto a mão de Deus. Na emoção que estou sentindo, eu vejo a mão de Deus. Em saber que estão me ouvindo, eu vejo a mão de Deus. Em saber que estão me ouvindo, eu vejo a mão de Deus. Vejo a mão de Deus. Na emoção que estou sentindo, eu vejo a mão de Deus. Em saber
onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero te pedir, Senhor, que as famílias sejam abençoadas neste ano novo que começa, que sonhos se realizem, que haja saúde, que haja paz, que haja desejo de ler mais a Tua palavra, de aprender mais sobre Ti, de estar juntinho do Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela Ágatos, por todos os programas que existem e que virão. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Cláudia, do Dr. Heitor, de toda essa equipe maravilhosa que está por trás dos bastidores. E para você que tem acompanhado a gente ano após ano, a nossa gratidão por você estar aqui conosco. Seja sempre abençoado. Estamos prontos a servir. Sei que essa empresa existe para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe você. Na emoção que estou sentindo, eu vejo a mão de Deus. Em saber que estão me ouvindo, eu vejo a mão de Deus. Em saber que estão me ouvindo, eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus. Vejo a mão de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe você. Tudo pela graça de Deus. De tantas formas que Deus tinha de vir ao mundo, Deus escolheu vir ao mundo na forma de uma criança. A criatividade divina, cada vez mais, ela nos surpreende, cada vez mais ela nos chama a atenção. Isaías, ele já profetizou sobre isso 700 anos antes de Cristo, quando ele disse em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e fortificar em juízo e em justiça. Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É interessante que quando pensamos além da criatividade divina na profecia de Isaías e vindo ao mundo na forma de uma criança, isso já gerou debates, isso já gerou concílios, isso já gerou poemas, isso já gerou músicas, composições e tantas outras artes oriundas dessa verdade. Vamos pensar, por exemplo, no famoso compositor Georg Friedrich Händel, em que, quando você pensa na vida de Händel, nascido em 1685, criado na tradição luterana, ele compôs magistralmente um oratório chamado O Messias. O oratório O Messias, ele tem mais de 51 movimentos dividido em 3 partes. Händel, na primeira parte, falando sobre o Messias, ele aborda profecias que viriam sobre o Messias e aborda também o nascimento do Messias. Na segunda parte, ele fala sobre a paixão do Messias. Na terceira parte da sua composição magnífica e clássica, Händel, ele aborda a ressurreição, a vida futura e a eternidade. É interessante que quando nós vamos fazer a leitura dessa composição de Händel, famoso musicista e compositor alemão, nós observamos que ele utiliza muito o livro de Isaías, o livro de Salmos e algumas porções pequenas no livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, com uma pequena pincelada do livro de Oséias. Ele pega o Antigo Testamento e no Antigo Testamento ele consegue fazer uma magnífica e clássica composição sobre a vida do Messias que perpassa gerações. No movimento 12, Händel, ele aborda esse texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, falando sobre a maravilha de Deus ter vindo ao mundo na forma de uma criança, conforme profetizado por Isaías. E
E é interessante que, apesar de ter sido escrito há cerca de 2.700 anos atrás, a profecia de Isaías ela continua reverberando e ecoando através de gerações, principalmente nessa ocasião de final de ano no qual estamos, reverberando com acompanhamento de 4 necessidades que o ser humano, na contemporaneidade, mais do que nunca tem. O texto ele aponta para o menino. E o menino ele seria um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um pai da eternidade e o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro é a promessa que nós temos do Messias. Ninguém hoje em dia, mais do que a humanidade, deseja ser ouvida. É uma necessidade que todas as pessoas têm apontado, a necessidade de ser ouvido. E por isso, na contemporaneidade, mais do que nunca, se multiplica exponencialmente a quantidade de influencers que nós temos. Em pesquisas contemporâneas, apontou-se que 75% da geração Z deseja tornar-se um influenciador. Ora, por uma matemática básica, se 75% das pessoas quer falar, quer influenciar, teríamos um ouvinte para cada 3 falantes. Uma pessoa dentre os 25% gostaria de ouvir e 75% das pessoas, 3 pessoas para cada ouvinte nós teríamos. Dessa maneira, nós estamos enfrentando uma crise de ouvidos. Pouca gente quer ouvir e muita gente quer falar. Num tempo em que muita gente quer falar e pouca gente quer ouvir, ter a notícia de que nasceu um menino e que esse menino é um conselheiro maravilhoso é tremenda, é forte, é impactante. Você tem um conselheiro, você tem alguém que quer lhe ouvir, você tem alguém que quer lhe emprestar os ouvidos a todo momento, dizendo para você: eis que meu braço não está encolhido para que não possa salvar, nem o meu ouvido surdo para que não possa ouvir, diz a profecia de Isaías em Isaías 59:1. O menino nos nasceu, e esse menino é um conselheiro maravilhoso. Mas o texto, além de assambarcar a necessidade de sermos ouvidos da contemporaneidade, em segundo lugar, o texto diz que esse menino, ele seria um maravilhoso conselheiro e ele seria um Deus forte. A segunda necessidade que temos na contemporaneidade é a necessidade de resiliência, a necessidade de perseverar, a necessidade de ir adiante. Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano radicado nos Estados Unidos, ele tem tido a sua obra traduzida na contemporaneidade em profusão em língua portuguesa. E entre uma das suas obras ele escreveu Sociedade do Cansaço, apontando que enfrentamos uma síndrome, uma proliferação e uma profusão de síndromes de burnout na contemporaneidade. Todo mundo está cansado. Chegamos ao final do ano cansado, vamos para o nosso trabalho cansado, chegamos em casa cansados, e nessa proliferação e nessa epidemia de cansaço, nós temos um Deus forte que pode nos ajudar a superarmos o nosso cansaço e nele encontrarmos forças para os embates da contemporaneidade. Se temos um menino que nasceu, que supre a nossa necessidade de ser ouvido por ser um maravilhoso conselheiro, se temos um menino que nasceu, que supre a nossa necessidade de resiliência, sendo Deus forte, ele também é Pai da eternidade. E se tem algo que nenhum de nós tem na contemporaneidade, é tempo. A tecnologia prometeu, mas ela não cumpriu. Ela prometeu que se nós a usássemos, teríamos mais tempo, teríamos mais dinheiro e teríamos menos cansaço. Temos uma proliferação de tecnologia e temos menos tempo, temos menos dinheiro e estamos mais cansados. O que falhou que ninguém tem tempo para ouvir, que ninguém tem tempo um para o outro, que ninguém tem tempo para relacionar-se de maneira profunda e de maneira amorosa. O menino que nasceu é Pai da eternidade. E ele permite, na sua entrada no nosso coração, que nós saibamos, além de administrar o tempo, priorizar as questões corretas da vida. Priorizar aquilo que legitimamente tem valor. Está com falta de tempo, está com problemas da administração do tempo, receba esse Pai da eternidade no seu coração. Porque, além de tudo, esse menino é um príncipe da paz. No mundo de tanta confusão, de tanta beligerância, paz é uma necessidade que urge no mais recôndito do nosso coração, dizendo: dá-nos paz, dá-nos paz.
E o menino que nasceu, ele supre a nossa necessidade de paz, não uma paz onde as coisas vão bem, tudo vai bem, não uma paz circunstancial, mas a paz que o mundo não pode dar. A paz que ainda que o mundo esteja caindo ao meu redor e haja beligerância em todos os cantões deste universo, o príncipe da paz supre a carência da nossa alma de termos a esperança de que no fim tudo vai dar certo, porque ele é aquele que controla os tempos e as estações. Ele é o princípio e ele é o fim. Diante de tudo isso, a profecia de Isaías, de que ele seria um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, supre nossa necessidade de sermos ouvidos, nossa necessidade de resiliência, nossa necessidade de tempo e nossa necessidade de paz. Portanto, quando lembramos da contemporaneidade desse texto, podemos dizer que lembramos de um provérbio antigo que diz: cada criança que vem ao mundo é um recado de que Deus ainda acredita na humanidade. 2026 será um ano de bênçãos, um ano de paz, um ano com a bênção do Senhor, porque Ele ainda acredita que dias melhores podem vir por meio do menino que nos nasceu em nosso coração. Nesse Natal, celebre o menino Jesus. Nesse Natal, centralize sua vida em Jesus. Nesse Natal, glorifique Jesus e dessa maneira você terá um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Que Deus te abençoe. Tudo pela graça de Deus. Olá, este foi o programa especial Tudo pela Graça, especial de Natal. Desejamos para você, para a sua família, para todos os seus, um Natal maravilhoso, um fim de ano cheio da graça, plenitude das experiências de Deus. Até lá, até o próximo programa, até o próximo ano.